Depoimento pessoal é meio de prova ou faculdade do juiz? Isso daí, eu orientei uma aluna minha recentemente que defendeu o TCC dela na graduação sobre isso, porque eu fiquei estarrecida com a decisão da SDI do TST, que diz que não é, quer dizer, que é faculdade do juiz o depoimento pessoal. O depoimento pessoal é meio de prova. Existe uma diferença entre interrogatório, que esse sim é faculdade do juiz, o juiz pode dizer se quer ou não ouvir as partes, mas o depoimento pessoal, uma vez requerido, é meio de prova, a nossa Constituição assegura. O direito à produção à prova, né? Muitas vezes, inclusive, ou o reclamante ou reclamado não tem testemunha. A única forma dele obter alguma coisa é com a confissão ficta ou expressa da outra parte. Então, tolher esse direito, para mim, é um absurdo muito grande. Data máxima vem a decisão da SDI, que é uma decisão que acaba tendo força normativa. Mas eu fiz um evento até recente na Faculdade Baiana de Direito, que eu dou aula, e a gente discutiu esse tema, que eu estudo os precedentes também já há bastante tempo, mas talvez ali não tenha se formado uma ratio de acidente qualificada, porque quem teve quem escutou o julgamento, quem assistiu o julgamento inteiro dessa decisão, viu que os ministros, eles decidiram, mas com fundamentos muito diversos, mesmo aqueles que foram com o relator e que compuseram o voto da maioria, a fundamentação parecia que queria dizer o oposto. Então, há ali embora eu seja uma adepta ao sistema de precedentes, mas essa decisão especificamente eu tenho algumas ressalvas, porque eu não acho que a gente pode, com base inclusive num sistema inquisitorial, que eu combato muito. A minha tese de doutorado, eu estabeleci, não existe mais sistema inquisitorial no Brasil e nem no processo do trabalho, apesar das assimetrias da parte, de ser verbas de natureza alimentar, mas a gente está dentro de um processo que é constitucional e constitucionalizado, é o princípio cooperativo. E o princípio cooperativo não tem isso, de o juiz entender que é isso e acabou, sendo que, obviamente, existem fatos controvertidos no processo, claro, que for questão totalmente de direito, né, tiver justificativa e fundamentação para não ouvir, ok, mas sendo fatos controvertidos e sendo um pedido da parte, completamente o depoimento pessoal é um meio de prova, direito subjetivo da parte, não a faculdade do juiz, só o interrogatório seria a faculdade. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso, eu até escrevi um artigo sobre esse tema. Que bacana. Até escrevi um artigo, porque, observe o seguinte... E quer ver uma coisa para mim, que é uma violência, é mais do que um cerceamento do direito de defesa, é uma violência, é quando o magistrado já tem a opinião formada, de certo modo o convencimento dele está formado, e é contrário a quem pediu o depoimento pessoal, e ele indefere para julgar de modo a prejudicar aquela parte. Exatamente. Ora, para mim isso é uma violência, porque isso atenta contra o próprio Estado Democrático de Direito. Isso atenta com os meios de prova e, é claro, o depoimento pessoal é um dos mais contundentes e mais valiosos meios de prova, porque não tem prova mais valorosa do que a confissão. E você objetiva a confissão. Ora, eu lembro, e um grande magistrado, hoje no tribunal, ele me dizendo que pegou uma petição inicial e ali estava o reclamante, seu advogado, e a empresa não se fez presente, era a revelia. Mas quando ele olhou a petição inicial, ele viu que aquilo ali tinha uma narrativa inverossímil de jornada de trabalho. Tipo, o cidadão não dormia, o cidadão não se alimentava, o cidadão não tinha folga. Aí ele disse que olhou, parou e disse... Ele resolveu interrogar, né? E aí ele interrogou o reclamante e no interrogatório ele viu que, na verdade, ali tinha uma versão totalmente distorcida da verdade daquilo que acontecia, né? Então ele perguntou, ele verificou o seguinte: a distância entre o trabalho e a residência do autor, né? Então ele foi fazendo parametrizações no depoimento pessoal, no interrogatório, na verdade, ele foi fazendo parametrizações no interrogatório do reclamante. Para quê? Para que ele pudesse me aplicar justiça ao caso concreto, porque eu acho que o judiciário não está ali para servir a quem usa desse ramo especializado da justiça para obter vantagem devida. Porque a gente sabe que tem histórias que são tão distorcidas que acabam configurando um crime. Exatamente, com certeza. Tempo desse atrás eu peguei uma petição que o cidadão, mesmo a foto que ele tinha juntado para justificar a conduta da empresa, mas mesmo a foto que ele juntou nesse processo, ele tinha juntado em outro processo, mas se referindo a uma outra empresa, você percebe? Nossa! Então assim, eu falo, e outra coisa,
aquele trabalhador, eu não sei se ele trabalhava ou ele ficava posando para foto, porque tinha foto dele em todos os ângulos, em todo sentido. Eu falei, pô, o cara só tira foto, sabe? Com certeza. Aí essa foto, de verdade, foto dele em todos os ângulos, em todos os sentidos. E mais, ainda colocou uma foto no processo, tinha uma foto que ele ainda dizia assim, tinha uma mensagem dele para o advogado, como se fosse algo, doutor, olha aqui, ó, arriscando minha vida. Meu Deus. Então, a gente sabe que essas coisas, infelizmente, acontecem, sabe, Juliana? Infelizmente acontecem. Então, se eu digo, o depoimento pessoal é um meio de prova muito importante. Com certeza. E você na condição de advogado, advogada, você sabe que ali, inclusive, você consegue parametrizar para fazer um confronto com o que as testemunhas vão dizer depois. Perfeito. As testemunhas da parte vão dizer, você faz parametrizações ali para saber, ver uma coerência do discurso. Isso é muito importante. É um pilar da instrução probatória, né? Porque, como você falou, se já há uma confissão, talvez não seja necessário ouvir tantas testemunhas, ou né, a extensão da instrução probatória acaba reduzindo. E é muito importante porque o juiz de primeiro grau está ali para formar a sentença, mas o processo não acaba ali. Exatamente. E o tribunal pode ter um posicionamento. É importante que tenha uma ata de audiência, né, com a oitiva das partes, com a oitiva das testemunhas, com a produção de prova. O tribunal de segunda instância pode revisar o processo como um todo, né? Tem um efeito devolutivo amplo e restrito ali, pode julgar com base em fundamento diverso da sentença. Então, para o juiz ali naquele momento pode não ser necessário, mas pode ser a única prova que as partes dispõem, né, a respeito daquilo, porque pode ser que não tenha testemunha, a documentação seja deficiente, e a busca, né, da verdade real, ainda que essa ideia da verdade real seja algo criticada, mas é importante. Então, teve uma revelia, mas a inicial está inverossímil, então por que não, né, interrogar? Acho que isso é um juiz que de fato tem uma consciência de buscar, de fato, ali a verdade para o processo que seja mais consentânea aí com a realidade. Então, acho que isso é muitíssimo importante. A gente não pode ter esse meio cerceado. Cercear um meio de prova, né? uma possibilidade de defesa mesmo da parte, tanto para um quanto para outro. Então, acho que... Sem dúvida, porque é importante para os dois lados. Sim, né? com certeza. Para o trabalhador é muito importante, porque o preposto, quantas vezes o preposto vai lá e... Agora que o preposto mesmo não precisa ser empregado da empresa, é o dito preposto profissional, pode ser que perguntando, tem alguma coisa que ele diga não sei, seja uma confissão ficta, por exemplo. Exatamente. Né? Então, é importante para os dois lados. Eu acho que é um mecanismo muito importante para você obter uma verdade mais próxima possível da real. Né? Porque a gente sabe que o juiz ele julga com base nos elementos que ali emergem dos autos, na prova que é produzida, e a prova testemunhal tem um valor importantíssimo no processo. Ora, se a prova oral ela é muito importante, inclusive até mesmo para infirmar e para descredibilizar documentos que estão nos autos, né? Por que não se produzir essa prova oral mediante a colheita do depoimento pessoal? Então, eu acho que é realmente um contrassenso, é o que eu penso, e ruim para a advocacia. Eu me preocupei muito com o julgamento do tema do IRR, acho que, salvo engano, 111, me parece, o número do IRR. Eu me preocupei muito porque é o seguinte, foi por isso que eu escrevi o artigo, eu digo, a advocacia precisa debater isso. Ela precisa debater isso antes do julgamento, para que leve a voz da advocacia e mostre para os ministros a importância que é esse tema para a sociedade como um todo e para a advocacia. Então, o meu intuito quando eu escrevi o artigo foi exatamente alertar para a importância. E quando esse artigo 848, salvo engano, foi criado, que fala do interrogatório, é uma justiça completamente diferente da que é hoje, né? Era uma justiça tripartite, tinha juiz classista, tinha presidente, tinha uma série de outras. A justiça trabalho era muito mais simples, muito mais simples, não tinha emenda constitucional 45 de 2004. Então, as questões e o processo do trabalho, ele é ainda muito oral na fase de produção de prova. Então, é até um contrassenso você ter como pilar da justiça do trabalho na fase de instrução a oralidade e você tolher o meio de prova oral. Não, e ficar à mercê de um critério subjetivo do juiz. Pois é. Ora, exatamente, que nem precisaria fundamentar, porque a decisão não fala isso, né? Você compreende, Juliana? Então, você fica à mercê de um critério subjetivo do juiz. E é como eu disse, ora, e se o convencimento dele está formado em sentido exatamente contrário a quem requereu o depoimento pessoal? E aí, como é que fica? Ele vai julgar, ele vai indeferir para julgar contra? Eu acho que aí sim
mais do que nunca ele deveria deferir. Você compreende? Exato, até por certeza. Um dever para tentar também se convencer, de respeito porque a gente para com a parte. Não pode ter uma visão pré-concebida, né? A gente precisa estar com base no que foi ali produzido. E o juiz pode errar como todo mundo erra, né? Pode ter uma visão, e aí a ideia da decisão não surpresa é justamente porque se só o juiz considera aquele argumento de fato ou de direito sem ter discutido com as partes, existe uma probabilidade maior de ele errar, porque ele não estabeleceu um debate, não se colocou ali posições contrárias e a favor, então não tem uma amplitude de cognição a respeito daquele debate. Então, para que ele não profira uma decisão unilateral, sem ouvir as partes, vamos evitar a decisão surpresa, proporcionando que as partes possam se manifestar antes. Assim, há a probabilidade de ter uma decisão mais assertiva, que considere os argumentos contrários e a favor e que possam até mudar a concepção do juiz, e tá tudo bem, porque nós somos seres humanos e podemos mudar de opinião se verificarmos que, de fato, a posição anterior não é a que mais correta para o processo, né?